Olá, prezados amigos e irmãos, aqui quem fala é Leandro Dalla. Gostaria de convidá-los, como de costume, a uma reflexão. O tema da música na igreja sempre suscitou polêmicas e consequentes debates, muitos deles bastante acalorados, principalmente nas redes sociais. Infelizmente, até hoje nós temos dificuldade de dialogar sobre este assunto e sobre outros assuntos com respeito e serenidade, mantendo o foco na música e não nas pessoas. Por sermos pecadores, todos nós estamos sujeitos a estarmos errados em algum ponto. Qualquer um de nós pode estar certo ou pode estar equivocado em suas ideias, em seus conceitos, incluindo as questões relacionadas à música. Tenho convicção daquilo que escrevo e daquilo que exponho em minhas palestras sobre música, mas não posso ser ingênuo e cometer o erro de me fechar tão completamente em minhas convicções a ponto de me recusar a ouvir qualquer ideia, qualquer conceito, qualquer argumento contrário àquilo que eu acredito. Quando nos fechamos dessa forma, perdemos muito. Afinal, no processo de examinar os diferentes pontos de vista, podemos descobrir que estávamos errados em algumas coisas, ou em muitas coisas. Portanto, quando nos dispomos ao diálogo saudável, respeitoso, cristão, quando nos dispomos a ler, assistir e ouvir as diferentes ideias sobre o assunto, ganhamos muito. Crescemos em conhecimento e muitas vezes também em relacionamento com os nossos irmãos. Tenho procurado examinar com muito cuidado todas as ideias que me são apresentadas nesta questão da música, mesmo aquelas ideias que conflitam diretamente com as minhas próprias convicções. É interessante e importante considerar outros pontos de vista, mas o diálogo parece que se torna ainda mais difícil quando alguém traz para a conversa questões relacionadas ao instrumento mais discutido neste contexto, a bateria. Algumas pessoas defendem o uso irrestrito da bateria na música da igreja. Para elas não importa a maneira de usar, o importante é usar. Outras pessoas defendem o uso equilibrado do instrumento. Outras pessoas ainda defendem a exclusão total da bateria de nossas músicas. Ouvindo algumas ideias daqueles que defendem essa exclusão total da bateria, observei que, além de outras razões pertinentes, eles se justificam pelo fato de que a bateria é um instrumento fortemente associado à música rock e à música mundana em geral. No outro grupo, daqueles que defendem o uso equilibrado, eu encontrei um raciocínio interessante que busca dar uma solução a este problema das associações que são feitas entre o instrumento e determinados ambientes. Veja qual foi o raciocínio. É verdade que a bateria foi feita originalmente para o rock, está claro em diversos registros históricos. Mas olhe para a guilhotina, por exemplo. Ela foi originalmente criada para cortar cabeças humanas. Porém, hoje demos a ela uma nova e positiva função na indústria gráfica, por exemplo. Olhe para o piano. Ele foi originalmente criado para a música dos cabarés, para a música dos bares. Porém, hoje demos a ele uma nova e positiva função na música da igreja. Da mesma forma, mesmo a bateria tendo sido originalmente criada para o rock, podemos hoje dar a ela uma nova e positiva função na música da igreja. Achei um argumento interessante. Parece representar a solução para esse problema das associações mentais. Se usarmos uma guilhotina de uma maneira completamente diferente, ninguém vai associá-la a decapitações. Se usarmos o piano de uma maneira completamente diferente, ninguém estará na igreja pensando em bares e cabarés. Portanto, se usarmos a bateria de uma maneira completamente diferente, ninguém fará essa associação ao rock e à música mundana em geral. Parece uma boa solução, não? Vamos pensar um pouco mais a respeito disso. Vou ter que abrir um parêntese aqui. Em primeiro lugar, precisamos desfazer um equívoco muito comum, uma informação que é compartilhada em vários lugares, mas sem a devida reflexão. É verdade que o piano foi muito usado para fazer música em cabarés, para fazer música em bares. Temos até o exemplo do chamado piano bar. Porém, é importante esclarecer que o piano não foi criado em um cabaré ou para a música de cabaré. O piano não foi criado em um bar ou para a música de bar. Reforço, o piano foi usado nesses ambientes, muito usado, e ainda é.
mas não foi originalmente criado para esses ambientes. De uma forma resumida, o piano surgiu da seguinte maneira. No século XVII nascia um homem chamado Bartolomeu Cristofori, um italiano. Ele se tornou conhecido por ser um perito construtor de instrumentos musicais, entre os quais o famoso cravo. Aqueles que, como eu, já tiveram a oportunidade de tocar um cravo, ou que ao menos conheçam um instrumento de alguma forma, sabem que, apesar de parecer-se com um piano, ele tem uma limitação. Não é possível estabelecer uma dinâmica na música por meio dele. Não é possível tocar suave em alguns momentos e forte em outros momentos. Isso acontece devido ao seu mecanismo de toque, que é por pinçamento. Bartolomeu Cristofori, então, procurava uma forma de conseguir uma dinâmica de sons, uma variação de intensidade. Então, no início do século XVIII, ele apresentou seu primeiro cravo modificado, ainda bem primitivo quando comparamos aos pianos atuais. Esse novo instrumento foi chamado de gravicembalo col piano e forte. A tradução para o português seria mais ou menos cravo com piano e forte. Isto é, um cravo que permitia tocar piano, ou seja, tocar suave, e que permitia tocar forte. E é justamente o que a expressão piano significa, fraco ou suave. Tanto que nas partituras, quando aparece este símbolo, o P de piano, significa que é o momento de tocar fraco, tocar suave, tocar piano. Quando aparece este outro símbolo, 2 P's de piano, significa que é o momento de tocar bem mais suave, suavíssimo ou pianíssimo. Logo, a invenção de Bartolomeu Cristofori teve o nome simplificado. Do nome cravo com piano e forte, ou seja, cravo que permite tocar fraco e forte, o nome foi reduzido para apenas piano forte ou forte piano. Isto é, fraco e forte, se referindo às diferentes intensidades possíveis ao instrumento. Acredito que ainda é chamado assim na Itália. Em resumo, é preciso deixar claro uma coisa. O piano foi muito utilizado em cabarés e até hoje é usado em muitos bares. Porém, o instrumento não foi concebido para isso. Não foi concebido com este propósito. Fechamos o parêntese. Voltemos então à argumentação que estamos examinando. Eu vou repeti-la. A guilhotina foi originalmente criada para cortar cabeças humanas. Porém, hoje demos a ela uma nova e positiva função, por exemplo, na indústria gráfica. O piano foi originalmente criado para a música dos cabarés. Veja bem, já desfizemos esse equívoco, ok? Mas enfim, ele foi muito usado e ainda é usado em cabarés e bares. Porém, hoje demos a ele uma nova e positiva função na música da igreja. Logo, a bateria, mesmo tendo sido originalmente criada para o rock, podemos hoje dar a ela uma nova e positiva função na música da igreja. Certa vez ouvi uma palestrante usando este mesmo argumento associado à palavra batizar. Ela dizia que, da mesma forma que o piano foi batizado para entrar na igreja, a bateria também estaria nesse processo de batismo. Essa expressão batizar, que a palestrante usou, levou a congregação às gargalhadas. Não entendi o motivo, mas enfim. A palavra utilizada, batizar, me fez refletir. Quando uma pessoa se batiza, está dando um testemunho público de aceitação de Cristo e de que ela é agora uma nova criatura. Está se comprometendo a viver uma nova vida totalmente diferente da vida que vivia antes. Aplicando essa ideia à questão da música, como a palestrante fez, cheguei à seguinte conclusão. A guilhotina realmente foi criada para cortar cabeças humanas. Basta examinar os relatos da Revolução Francesa e de um médico chamado Joseph Guillotin. Mas hoje não usamos guilhotinas para cortar cabeças humanas? Demos uma nova função à guilhotina e usamos de uma maneira completamente diferente da original. Ou seja, usando as palavras dessa palestrante que eu citei, a guilhotina foi batizada. Se emprestássemos então uma personalidade à guilhotina, diríamos que ela se tornou uma nova criatura, comprometida a viver uma nova vida totalmente diferente da vida que vivia anteriormente. O piano foi muito usado em cabarés, veja, não criado para eles, como vimos. Mas hoje não usamos o piano na igreja para tocar músicas de cabarés. Pelo menos não deveríamos.
Nós demos uma nova função ao piano e o usamos de uma maneira completamente diferente da original, e me refiro aos pianos de cabarés, não ao piano em si. Ou seja, usando novamente as palavras da palestrante que eu citei, o piano foi batizado. Se emprestássemos também uma personalidade ao piano, diríamos que ele se tornou uma nova criatura, comprometido a viver uma vida totalmente diferente da que vivia antes. Observemos agora a bateria. Ela foi criada originalmente para o blues, jazz, rock, etc. Mas hoje usamos na igreja para tocar blues, jazz, rock, etc. Espere aí, não foi dada uma nova função à bateria, diferente de seu propósito original. Ela não foi, como nas palavras da palestrante que eu citei, batizada. Se emprestássemos também uma personalidade à bateria, diríamos que ela não se tornou uma nova criatura, não se comprometeu a viver uma nova vida, totalmente diferente da que vivia antes. Ela continua vivendo aquela velha vida. Retomando os exemplos da guilhotina e do piano, seria como se ainda estivéssemos cortando cabeças humanas e tocando músicas de cabaré na igreja, certo? Alguns têm me perguntado, Leandro, você é contra o uso da bateria? Eu respondo sempre, não sou contra o uso da bateria em si. Sou contra o seu uso para produzir as mesmas coisas para as quais ela foi concebida originalmente. Sou contra o uso da bateria para produzir as mesmas estruturas de blues, jazz, rock, samba, pagode, reggae, derivados e híbridos. Sou contra o uso da bateria para produzir marcação, acentuação rítmica, para produzir batidas repetitivas, batidas sincopadas, batidas polirrítmicas, com volume destacado entre os demais instrumentos. Sou contra, da mesma maneira que sou contra o uso do piano para produzir música de cabaré na igreja e o uso da guilhotina para cortar cabeças humanas. Se for possível usar a bateria de outra maneira, totalmente diferente de seu propósito original, acredito que podemos considerar essa possibilidade. E se você que está me ouvindo quiser saber por quais razões eu sou contra essas estruturas rítmicas citadas, batida repetitiva, batida sincopada, batida polirrítmica, etc., assista no meu canal do YouTube a palestra que tem como título Bateria, por que escolhi evitar? Certa vez, alguém me disse o seguinte, mas é praticamente impossível usar bateria na música de outra forma, que não seja para marcação, acentuação rítmica, como uma batida repetitiva, como uma batida sincopada, como uma batida polirrítmica, destacando-se sempre entre os instrumentos. Bom, sendo assim, enquanto não houver uma maneira de utilizar a bateria, dando a ela uma nova função completamente diferente do seu propósito original, continuarei evitando o seu uso. Principalmente na música de um movimento profético que foi chamado por Deus para fazer e ser a diferença nesta sociedade corrompida, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em resumo, usar guilhotinas para cortar cabeças humanas é correto? Não. Usar pianos para produzir música de cabaré na igreja é correto? Não. Por que então usar bateria para produzir música rock, blues, jazz, derivados e híbridos na igreja seria correto? Principalmente considerando que o próprio manual da igreja proíbe esses estilos musicais? Pense a respeito disso e que o Senhor nos conceda discernimento.